A Bíblia está a dizer, a morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, estão na tua palavra. O que você vai falar vai determinar o que vai acontecer em você. Por isso, muita gente destruiu a sua própria vida por um simples comentário, por uma simples declaração. Quando você fala sem ter noção do que você está a falar, categoricamente você estará produzindo vida ou morte para a tua própria vida, para a tua própria casa ou pela situação que você deseja ou que você expressou uma determinada palavra. O inimigo é tão astuto que ele está ao redor. Ao redor como? No meio dos ventos. Por isso você tem que ter bastante cuidado com o que você vai falar, o que você vai declarar, o que você vai pronunciar. Porque a morte e a vida não estão distantes de você, estão na tua boca. Se você falar errado, coisas erradas também vão te acontecer. Se você falar palavras certas, coisas certas também vão te acontecer. Você não pode falar coisas simplesmente porque você quer falar, mas você deve medir consequências do que você vai falar. No princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. E falou Deus, e disse Deus, haja luz, e houve luz. A terra reconhece o sistema da sua criação, que foi por causa da palavra. Por intermédio da palavra a terra foi criada. O que isso quer dizer? Se a palavra trouxe a existência da terra, de tudo que existe aqui na terra, é com a palavra também que algumas coisas podem desaparecer ou podem continuar a aparecer. Quando você libera uma palavra, a terra grava. Por isso, se você liberar uma palavra de mal contra você, a terra vai gravar a palavra que você falou contra você mesmo. Se você falar uma palavra contra o teu filho, a terra grava aquela palavra. Não importa onde ele vai estar, se ele estiver na terra, a terra tem uma informação contra esta pessoa. E quando você declara uma palavra sobre a tua vida, a terra grava essa palavra. Em qualquer lugar que você vai, aquela palavra vai gerar resultado de acordo com o posicionamento que a palavra foi declarada, tanto negativo ou positivo. Alguém está aqui? Então, quando a Bíblia fala a morte e a vida estão no poder da língua, você deve ter o máximo cuidado para controlar o que vai sair na tua boca. Primeiro segredo: nunca fale por emoção. Nunca deixe as tuas emoções controlar você. Porque a palavra pode ser resultado de uma emoção, mas quando é pronunciado, deixa de ser uma emoção, passa a ser um ato espiritual. Vou repetir: debaixo das emoções você pode liberar uma palavra, mas quando ele já saiu da tua boca, já não é emoção, agora é uma ação espiritual que começa a se tornar a seu favor, tanto contra quanto a favor. Quando você está preso a uma situação, pensa antes de falar. Controle as tuas emoções antes de você liberar uma palavra. Independentemente do problema ser maior, controle as tuas emoções. Controle os teus sentimentos. Muita gente se amarrou em vários lugares por causa de palavras que eles pronunciaram debaixo da emoção. Aleluia. Amém. Muita gente fez promessas que hoje agora está condicionar a vida dele. Porque por causa de palavras nós fazemos alianças. Por causa de palavras nós construímos muralhas espirituais que podem servir de bom para nós ou contra nós. Você fala em alguém palavras que você não deveria falar e você formou uma aliança com essa pessoa. Porque antes da pessoa entrar, ele precisa criar uma atmosfera que vai lhe permitir entrar. E no mundo espiritual, o que cria a atmosfera primeiro é a palavra declarada. Quando ele libera aquela palavra, se você aceitar, pronto, ele se conectou com você. Porque é com a palavra que se criou a terra. É com a palavra que a Bíblia está dizendo a vida e a morte estão lá conectadas. Por isso você tem que ter cuidado de aceitar o que estão a te dizer, refutar na hora, a palavra que você tem que cancelar na hora. Repreendo isso em nome de Jesus. Repreenda logo, porque se você aceitar aquela palavra, você criou um ambiente espiritual.
que no seu devido tempo vai começar a gerar resultados que você não esperava. Aleluia. Muita gente matou a sua própria vida, por quê? Mesmo que a situação está difícil, tenha cuidado com aquilo que você vai falar. Tenha cuidado com o que você vai pronunciar. Parece que eu já não vou ser feliz. Parece mesmo que eu nasci para sofrer. Nunca terei mais marido. Pronto. Você próprio criou um bloqueio espiritual. Uma maldição que você plantou, que vai escolher no devido tempo. Eu acho que vou morrer pobre. Pronto, a terra grava aquela palavra. E como as palavras são levadas pelos ventos, ventos são mensageiros, aonde tantos demônios, tantos anjos operam, eles captam aquela informação e tornam uma realidade na tua vida. Quantas mães amaldiçoaram filhas? Vamos ver qual marido vai te manter com esse comportamento. Independentemente dele não saber lavar louça, não saber cozinhar. Tenha cuidado com o que você está falando para a tua filha. Tenha muito cuidado, porque amanhã essa palavra vai lhe pesar no ombro. E ela vai procurar libertação, sem saber que a própria mãe liberou uma palavra no passado que bloqueou a vida dele. Tenha cuidado. Vamos ver quando você ter teu marido, se você vai ter paz. Repreenda isso logo. Repreenda isso logo. É maldição que você está liberando para os teus filhos. Tenha cuidado. Mesmo que o filho cometeu, controle o que você vai falar, porque a vida e a morte estão aonde? Na palavra. Você, espera só. É só te meter na cadeia, se você vai me ver lá. Como o diabo não é surdo, cuidado com o que você está a falar. Estás doente, cuidado com o que você vai falar. Que ele morre só, cuidado com o que você vai falar. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Quando você fala, você pode conectar vida, e quanto também você pode conectar quê? A morte. Cuidado com o que você está a falar. Cuidado com o que as pessoas estão a falar sobre você. Cuidado. Cuidado. Porque se alguém levanta para amaldiçoar você, cancela aquela palavra imediatamente que você ouviu. Ou alguém está aqui? Se ele liberar uma palavra contrária a você, não deixa para amanhã, na mesma hora. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Não vai chegar na minha vida em nome de Jesus. Por que você tem que repreender de forma imediata? Porque quando ele liberou a palavra está na atmosfera. Se você não repreender, ele vai se firmar. E quando se firmar, acabou. Aquilo vai se tornar uma realidade amanhã sobre você. Am I speak? Posso falar? Cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Deus não pode romper com os princípios espirituais. Posso falar? Deus não rompe com as leis espirituais. Veja o que ele disse em Deuteronômio. Eu coloco diante de você a vida e a morte. Escolha o que você vai viver. Não sou eu, você que deve escolher. Eu ponho em disposição a vida e a morte. É da tua autoria escolher se vais na morte ou vais na vida. E o que é que o provérbio está a dizer? Essa vida e a morte que nos puseram em disposição está no poder da língua. Está na tua palavra. Por isso, em Deuteronômios, ele ainda fala: toma o céu e a terra como testemunhas contra você. Toma o céu e a terra como testemunhas. Quer dizer, tudo que você vai falar, a terra vai testemunhar e o céu vai testemunhar. Escolha o que você deve viver. Porque eu coloco em disposição a vida e a morte, a maldição e a bênção. E Provérbios revela que está no poder das palavras. E Jesus, aprofundado o ensino, fala: o que contamina o homem é o que sai da sua boca. Vou repetir: é o que sai da sua.
Controle a tua boca, aprenda a ficar calado, aprenda a ficar em silêncio. Não fala simplesmente porque as pessoas querem te ouvir a falar. Fale quando você deve falar. A Bíblia fala da multidão de palavras, o homem peca demasiadamente. A pessoa que não consegue ficar calado, onde ele está parece barulho de gerador. Precisa passar numa libertação vocal. Aleluia. Encontrou conversa, não sabe ser de quê. Só ouviu uma parte. Já entrou no meio. Ele agora é que se tornou o centro da conversa. Em menos de 5 minutos. Agora ele é que está a dar discurso. Cuidado. Aleluia. Por isso uma das estratégias do mundo espiritual para atacar a tua vida é criar polêmicas, situações, discussões, porque ele sabe que no meio da discussão palavras são jogadas. Ele vai te provocar demasiadamente até você falar uma palavra que ele vai pegar e tornar uma realidade na tua vida. Cuidado com as provocações. O céu e a terra são testemunha do que você vai falar, porque Deus pôs em disposição a vida e a morte. Ele diz: por isso que eu vos aconselho, escolhei a vida para que vivam você e a sua descendência. Mas o que é que você está a falar? Aleluia. O que é que você está a pronunciar? O que é que você fala? Posso ouvir amém? Amém. Você tem que ter confiança, certeza. Isso que eu estou a falar é a plena certeza. A Bíblia fala que com uma só palavra Jesus expulsou todos os demônios e curou todos os doentes. Com uma só palavra. O que uma palavra tem? É o que ele revela em João 6,63. A minha palavra é espírito e vida. Ou seja, a minha palavra é espírito que produz vida. Em outras palavras, toda palavra liberada tem um espírito por detrás. Toda palavra pronunciada tem um espírito por detrás. Se a palavra for declarado do bem, há um espírito do bem. Se a palavra for declarado do mal, há um espírito do mal para concretizar essa palavra. Toda palavra basta ser pronunciada, há um espírito que vai concretizar aquilo. Posso ouvir amém? Amém. Quando Jesus liberou palavra para a cura do filho de centurião, do servo de centurião, havia anjos disponíveis para concretizarem aquela palavra. Por essa razão, notam que centurião começa a falar o seguinte: eu também sou um homem sujeito em autoridade. Quando eu falo a meu servo vem, ele vem. Faz e ele faz. O que ele estava a dizer a Jesus? Quando você liberar a palavra, certamente há entidades espirituais que vão se mover para ir curar o meu servo. Somebody say power. Quando o homem de Deus libera a palavra para você, não pense que aquela palavra cai vazio. Há anjos que asseguram aquela palavra até a tua direção. Quem crê, eles estalam e se concretize. Me dá um bom amém. Não, me dá um bom amém. Aleluia.